Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Mara Araújo e hoje nós já estamos assim finalmente para o concurso do Banco do Nordeste e aí vamos fazer esse nosso revisaço. Uma parceria bacana, né? Uma iniciativa muito legal da Central de Cursos e eu me sinto muito satisfeita de poder contribuir para o seu sucesso. Como o nosso tempo é muito curtinho, nós vamos logo contando as questões que caem. Então fique atento, aqui é aquilo ali que não pode esquecer, que normalmente são as questões mais importantes. Então, nós vamos começar aqui falando da estrutura do sistema financeiro. Eu vou passando aqui o nosso slide para a gente poder acompanhar legal e chamando atenção para os pontos que são mais relevantes. Dentro da estrutura do sistema financeiro, o que é que sempre cai? Olha, como que é formado o subsistema, a estrutura, né, do sistema financeiro, como ela é formada? Nós temos dois subsistemas, lembre disso. 2007 e 2010 caiu com todas as provas da área bancária. Tem dois subsistemas, um subsistema normativo e um subsistema de intermediação. O subsistema normativo, ele pode ser chamado também de subsistema de regulação ou subsistema de supervisão. E o subsistema de intermediação, às vezes, vem com o nome de subsistema operativo. O que é mais importante saber aqui? Olha, o que faz, né? As instituições que compõem esse subsistema, o que elas fazem? Elas vão ser responsáveis aqui pela normatização, pela fiscalização, pelo suporte operacional e as instituições do subsistema de intermediação, nós vamos ver que é quem coloca a mão na massa. Bom, quem integra o subsistema normativo? Observe aí que eu dividi em dois blocos. As autoridades monetárias e autoridades de apoio. Quem é a autoridade monetária? Banco Central e Conselho Monetário Nacional. E a autoridade de apoio? CVM. Então, nós precisamos saber que a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, não é autoridade monetária. Mas, junto com o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, compõe o subsistema normativo. No subsistema de intermediação, dois blocos. Instituições financeiras intermediárias, são aquelas que captam recurso do superavitário e passa para o deficitário, na forma de empréstimo ou financiamento, e as instituições auxiliares são aquelas que atuam no mercado de capitais, não fazem a intermediação, só dão o suporte operacional. Bom, outra questão que é muito comum, dentro do subsistema normativo, e aí você pode anotar, vai lembrar de mim, porque isso é uma questão pronta. Qual é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional? Cuidado, não é Banco Central. Quem que é? Conselho Monetário Nacional. Então, Conselho Monetário é o órgão máximo do sistema financeiro, é um órgão normativo por excelência, não cabe a ele nenhuma atividade executiva, ou seja, ele que manda. Mas dentro ainda do subsistema normativo, nós vamos ter duas instituições de supervisão, o Banco Central e a CVM. Entre os dois, qual é o mais importante? O Banco Central, que é a principal instituição de execução do sistema financeiro. Então, tem Conselho Monetário manda, Banco Central e CVM obedecem. Só que o Banco Central é mais importante porque ele tem um número de instituições subordinadas a ele maior do que a CVM. Se a gente pegar os mercados, monetário, crédito e câmbio, estão subordinados ao Banco Central. E a CVM é responsável pelo mercado de capitais. Dentre as atribuições do Conselho Monetário Nacional, que são comuns de cair, observe que eu disponibilizei para você uma lista das principais atribuições do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Leia, porque isso cai, ok? Mari, se lá na hora eu esquecer alguma coisa, olha o verbo. Então, se for um verbo de orientação, de regulação, definir diretrizes, normas, criar condição, disciplinar, tudo isso é Conselho Monetário Nacional. Se for de execução, Banco Central ou CVM. Se falar mercado de capitais, é a CVM. E todas as outras atividades de execução, do Banco Central. Mas anota aí, não conte isso para os seus concorrentes. Nós temos duas atividades do Banco Central que são de regulação. E normalmente cai. O que é? Definir as diretrizes, as condições, os requisitos para qualquer cargo de direção das instituições financeiras privadas, só privadas, e regular o serviço de compensação de cheques e outros papéis, que aí a execução é de responsabilidade do Banco do Brasil, ok? Bom, o que nós precisamos saber de importante aqui? Vamos fazer uma questão, olha só, presta atenção.
Aqui, 2007. Analise as assertivas apresentadas, classificando como V ou F. Bom, o sistema financeiro é composto por um conjunto de instituições públicas e privadas e tem como órgão normativo máximo o Conselho Monetário Nacional. Certíssimo. Todas as provas, de todos os concursos na área bancária, sempre pergunta quem é o órgão normativo máximo. É o Conselho Monetário Nacional. E nós temos instituições públicas, instituições privadas, temos aqui algumas instituições sem fins lucrativos, como é o caso das cooperativas de crédito. Não temos aqui ONG, nem instituições filantrópicas, como já caiu em provas anteriores, ok? Na sequência, o sistema financeiro envolve dois grandes subsistemas, um normativo e outro de intermediação, sendo que este último é composto por instituições que estabelecem diretrizes de atuação das instituições financeiras operativas, como a CVM. Está errado, né? O que ele está falando aqui? Que nós temos dois subsistemas. Um subsistema normativo, está aqui o subsistema normativo, onde eu tenho o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a CVM. E aqui eu tenho o subsistema operativo, está aqui, ou o subsistema de intermediação, que é a mesma coisa. Observe, o que a questão falando? A questão está falando, sistema financeiro envolve dois grandes subsistemas, um normativo, está certinho, que é aqui, ok? E outro de intermediação financeira, que também pode vir com o nome de operativo, certinho. Só que aí ele fala assim, sendo que esse último, ou seja, o de intermediação, é composto por instituições que estabelecem diretrizes de atuação das instituições financeiras operativas. Não, quem define diretrizes de atuação não são as instituições que compõem o subsistema de intermediação, mas as que compõem o subsistema normativo, principalmente o Conselho Monetário, define diretrizes, normas que vão ser executadas pelas instituições do subsistema de intermediação. E aí ainda fala assim, como a CVM, por exemplo. Não, a CVM não é integrante do subsistema de intermediação. Ela é aqui do subsistema normativo, ok? Então, essa aí está errada. Na sequência, o Conselho Monetário Nacional reveste de amplas atribuições, inclusive da formulação da política da moeda e do crédito, com o objetivo de resguardar os interesses econômicos e sociais do país. Né? A afirmativa está correta. O Conselho Monetário Nacional define diretrizes e normas não só da política de crédito, mas da política cambial, da política monetária, e aí não tem outra forma a não ser ler as atribuições. Então, pega lá, lê mais uma vez, né? A prova, né? Nós já estamos na véspera de prova, então dê mais uma olhada, mas não decore, porque a gente vê que cai pega lá várias atribuições, várias competências e coloca numa afirmativa só. Na sequência, um sistema financeiro, grosso modo, pode ser entendido como um conjunto de instituições e instrumentos que, em última análise, se ocupa da transferência de recursos dos agentes econômicos superavitários para os deficitários. Isso aí é outra afirmativa muito comum. Ou seja, para que o sistema financeiro existe? Né? O sistema financeiro existe para viabilizar essa movimentação de recursos dos que têm dinheiro sobrando para os que têm dinheiro faltando. E o sistema financeiro, o mercado financeiro, constitui um elemento dinâmico, exatamente para viabilizar essa movimentação do dinheiro para financiar a economia. Lembrem dessa afirmativa que ela é muito comum. Quando fala assim, grosso modo, ou em última análise, não é assim, porque tem primeira, segunda e última análise, não. Aqui é assim, finalmente, no frigir dos ovos, o que interessa para o mercado? Movimentação de recursos para financiar a economia, ok? Na sequência, como regra, as instituições financeiras são classificadas como bancárias ou monetárias, que é a mesma coisa, ou não bancárias e não monetárias. Como exemplo dessas últimas, ou seja, as monetárias, estão as corretoras, os bancos de investimento e os bancos múltiplos. Está errada essa afirmativa. Por que ela está errada? Olha só, eu tenho aqui muito cuidado, eu gostei muito dessa questão, separei ela para nós, porque ela pega uma abrangência muito grande do que é comum cair. Nós temos, nas instituições aqui, subordinadas ao Banco Central, nós temos dois blocos. As instituições monetárias,
pode vir com o termo bancárias. E as não monetárias, ou não bancárias, que é a mesma coisa. Guarde isso aqui, porque isso cai com muita frequência. Então, anote aí no cantinho do seu caderno, são instituições monetárias ou bancárias, todas aquelas que captam depósito à vista, que tem a conta corrente. Então, quem são? Isso aqui vale a pena decorar, porque o que não tiver aqui é não bancária. Então, o que é que nós temos aqui? Bancos comerciais, lembrando, banco comercial sempre tem que ser sociedade anônima, bancos múltiplos, mas aí tem que ser banco múltiplo com carteira comercial, cooperativas de crédito e Caixa. Caixa Federal. Lembrando que Caixa Federal não é banco, porque é uma empresa pública e não tem o termo banco na sua denominação. Lembrando também, ó, que aqui, como banco múltiplo com carteira comercial, eu tenho o Banco do Nordeste do Brasil, tenho aqui bancos cooperativos, tenho o Banco do Brasil, tudo aqui está no bloco de bancos múltiplos com carteira comercial. E o outro agente oficial, que é o Banco da Amazônia, ele está aqui, que ele é um banco comercial, ok? Então, está errado, porque corretoras nem são instituições intermediárias. Onde estão as corretoras, Mara? Estão aqui, ó. Corretoras e distribuidoras são instituições auxiliares e não instituições intermediárias. Ok? Então, nossa resposta aí é a letra C. Bom, olha só, nesse mapa, o que é mais importante? Observem, e aí já está escrito para você, instituições monetárias, são todas aquelas que captam depósito à vista. Isso aqui é uma questão recorrente, olhe com carinho. Instituição não monetária são as demais. Lembrando que para ser banco múltiplo tem que ter no mínimo 2 carteiras, uma delas necessariamente comercial ou de investimento, é o que mais cai, ok? Bom, sociedade de arrendamento mercantil não faz empréstimo, faz arrendamento, que é como se fosse um aluguel, ok? Então, é instituição financeira, capta recurso via emissão de debênture, mas não faz empréstimo. Isso caiu aí na prova de 2010. Na sequência, subordinados à CVM, o que nós precisamos saber de BMF e Bovespa? Não é a entidade sem fins lucrativos, já foi até 2008. Hoje é uma sociedade anônima de capital aberto, tá certo? E corretoras e distribuidoras são as únicas instituições aqui no mercado que podem ser constituídas como sociedade sociedade por cotas de responsabilidade limitada ou sociedade anônima. Aí o resto, Mara, olha, tirando cooperativa, que é sem fins lucrativos, tirando Caixa e o BNDES, que são empresas públicas, o resto tudo tem que ser sociedade anônima, ok? Fique atento. Aqui eu vou chamar a atenção para lembrar das instituições financeiras oficiais, isso está separado lá no edital. O que nós precisamos saber? Olha só, BNDES e Caixa, 2 empresas públicas, pertencentes aqui à Caixa ao Ministério da Fazenda e o BNDES ao Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior. Então, nós temos aqui 2 instituições públicas 100% pertencentes ao governo federal. As outras 3, Banco do Nordeste, Banco do Brasil e Banco da Amazônia, todas 3 são sociedades de economia mista com controle acionário da União. Banco da Amazônia é um banco comercial. Banco do Nordeste e Banco do Brasil, bancos múltiplos, todos 2 com carteira comercial. O que faz o BNDES ser uma instituição diferenciada, né? Um agente especial? Principal instituição de fomento do país, responsável pelas políticas de investimento de longo prazo. Caixa, principalmente a parte de saneamento, de financiamento habitacional para a população de baixa renda, principal instituição financeira para colocação em prática das políticas públicas e aí administração de fundos e programas, principalmente o Fundo de Garantia. Banco da Amazônia, principal instituição ao financiamento da Amazônia de forma sustentável. Banco do Brasil, a cara do Banco do Brasil são as políticas de crédito rural, agente pagador e recebedor do governo no exterior, e ele tem a conta do governo federal. E o Banco do Nordeste, tem que ter muito cuidado com o Banco do Nordeste,
mais de 90% do capital do Banco do Nordeste pertence ao governo federal e o grande objetivo dele, né, a grande visão dele é ser reconhecido, seu primeiro banco, né, o banco preferido na região Nordeste, com o papel de financiar o desenvolvimento, principalmente para a população mais pobre, né, incluindo aí preferencialmente o semiárido, ok? Com equilíbrio e com sustentabilidade. Bom, na sequência, julgue as afirmativas abaixo, colocando VUF. Banco do Brasil, sociedade anônima de capital misto, cujo controle acionário pertence à União, é considerado pelo Conselho Monetário uma autoridade monetária, pois pode atuar na emissão de moeda. Errado, emissão de moeda é exclusividade do Banco Central. Banco do Brasil executa política de comércio exterior do governo, financiando bens de exportação e atuando como agente pagador e recebedor no exterior. Certíssimo, isso aqui é uma das principais atribuições do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o principal instrumento de financiamento do governo federal de médio e longo prazo, voltado para o reequipamento e o fomento dos setores industrial e social considerados vitais ao desenvolvimento do país. Está errado. Por quê, gente? Falou aqui de fomento, falou de reequipamento, né? Falou de financiamento aos setores industrial e social. Aqui nós estamos falando de BNDES, a principal instituição de fomento do país. A Caixa Econômica, pelo fato de ser considerada uma instituição financeira com função claramente social, está proibida de efetuar operações de arrendamento mercantil, embora administre com exclusividade os serviços das loterias esportivas e o penhor. Bom, aqui nós temos várias afirmativas, informações corretas nessa afirmativa. Então, é uma instituição financeira com função claramente social, mas não está proibida de fazer operações de arrendamento mercantil, as operações de leasing. Hoje a Caixa não faz porque para ela não é prioridade, mas ela pode fazer, o Estatuto permite, e ela administra com exclusividade, ela tem o monopólio das operações de loteria federal e as operações de penhor. Os bancos comerciais são instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade anônima. Então, lembre, praticamente todas as instituições hoje são sociedade anônima, olhando aí as exceções que eu citei, e tem como uma de suas principais características a criação de moeda escritural, mediante depósito à vista captado no mercado. Tá certo? Tá, olha aqui, ó. Principal instituição, né? Principal, assim, é considerado o pilar das instituições monetárias, são os bancos comerciais, está certíssimo. Então, nossa resposta aí, letra A. Conselho de Recursos, o que nós vamos lembrar? É um órgão colegiado, de segundo grau, integra o Ministério da Fazenda e tem o papel de julgar em segunda e última instância administrativa os recursos aqui interpostos, principalmente contra as decisões do Banco Central, relativas a qualquer infração à legislação cambial de capitais estrangeiros, crédito rural, crédito industrial e principalmente consórcio. Mas fique atento que não é só em relação ao Banco Central, também em relação à CVM e à CSEX, ok? Esse mapa aí nós já discutimos lá na nossa aula, na nossa revisão. Agora aqui eu só vou colocar essa tela para você lembrar que Selic, o que é Selic? É uma clearing pública, pertence lá ao Banco Central, é gerida pelo Banco Central. É o depositário central dos títulos públicos federais emitidos pelo Banco Central e pelo Tesouro Nacional e não atua como contraparte. CETIP é uma sociedade anônima de capital aberto e liquida, registra e custodia principalmente títulos privados, mas pode ter também títulos municipais e estaduais, SUAP, que é uma operação de derivativo, alguns títulos considerados como moeda podre, ali como TDA, TDE, TDF, o FCVS e Proagro. Fique atento, ok? E as únicas clearings, né, as únicas câmaras de liquidação que atuam como contraparte são as da BMF Bovespa, Câmara de Ações, Câmara de Câmbio, Câmara de Derivativos e Câmara de Ativos. Fique esperto. Falando aqui rapidamente das operações de crédito bancário, eu vou dar uma pausa aqui, que eu vou fazer um protesto. Próxima vez, fala aí com o Delvarte, eu quero ficar com vocês pelo menos 1 hora, né? Ele fica me apressando, fala, Mara, é só 20 minutos, olha, tanta coisa para a gente contar.
Esse quadro aí é um quadro para você olhar com carinho, onde nós temos aqui no bloco das operações de crédito especializado, o crédito industrial, agroindustrial para o comércio e prestação de serviço. Leia esse quadro é um resumo, não tem muita explicação, principalmente conceito, finalidade, os beneficiários e as fontes de recurso, FNE, FAT, BNDES, FINAME e o depósito à vista no caso do microcrédito. Vou chamar a atenção rápido, olha, anota aí, isso aqui é o que vai cair, não tem como fugir, tá? FAT, o que é o FAT? Nós temos aqui algumas fontes principais de financiamento desses programas e um deles, um dos mais importantes, é o FAT. Então, é um fundo especial de natureza contábil financeira vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Isso caiu em todas as outras provas. A gestão, a responsabilidade é do CODEFAT e isso aí é o que vai cair. De onde vem o dinheiro e qual é o objetivo do FAT. Então, o que se faz com o dinheiro do FAT? Essa é uma questão que eu tenho certeza que vai cair. Olha só, vai financiar o seguro-desemprego, abono salarial e, no mínimo, 40% vai para o BNDES para financiar os seus programas. E de onde vem o dinheiro do FAT? Isso é outra questão. Vem lá do PIS e do PASEP. Ok? Em relação ao FNE, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, isso não tem como não cair. É a principal fonte de recurso do Banco do Nordeste. Então, é administrado pelo Banco do Nordeste, ele vai ser usado para financiar o desenvolvimento da região, só da região Nordeste, e aqui o mais importante é o que eu acho que vai cair. Metade desse recurso do FNE tem que ir para financiar o semiárido, que é a região mais pobre aí do Nordeste. E aqui outra coisa muito importante, de onde vem o dinheiro que alimenta o FNE? 1,8% do imposto de renda e demais proventos e do IPI. Então, pega lá toda a receita do imposto de renda e demais proventos e IPI, 1,8% vai para o fundo, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. E desse valor, metade vai para o semiárido. Olha, duas questões que não tem jeito de não cair. Crédito Amigo, o que nós precisamos saber? Ele é direcionado para financiar pessoa jurídica, ali, micro, pequena empresa, o trabalhador informal, que tem atividades de pequeno porte. O atendimento tem que ser feito por pessoa treinada lá onde a atividade é desenvolvida. De onde vem o dinheiro? Isso aqui é uma coisa muito importante. Pode vir do FAT e, obrigatoriamente, todas as instituições, tirando as cooperativas de crédito, que todas essas, menos cooperativa, que receberem depósito à vista, que tem que direcionar no mínimo 2% para as operações de microcrédito. E uma outra coisa importante, o limite da operação é até R$15 mil, mas pode ter valores diferenciados. Tem o nosso quadrinho lá com as operações, dê uma olhada nelas, que ela é muito importante. E aqui a questão do aval. Então, dependendo da operação, principalmente se o público, né, se a população for de renda mais baixa, admite aqui o aval solidário, ok? Aqui, uma coisa importante também, o Banco do Nordeste atua em primeiro piso, ou seja, ele atende diretamente, ele que assina os contratos, mas ele trabalha em parceria com uma OCIP, que é a OCIP aqui chamada Instituto Nordeste e Cidadania, Nordeste Cidadania, ok? Fiquem atentos. Na operação BNDES e FINAME, o mais importante é olhar os programas, diversos programas, nós já trabalhamos com eles, e aqui olhar o que não pode. Então, ó, vou deixar a lista aqui, isso aqui é ler. Então, o que mais cai? Olha, posso financiar motel, termas, né? Não, não pode. Pode financiar segmento imobiliário? Não. Então, aqui tem o que não pode ser feito e os itens, tá? Então, flat, aluguel de escritório, produção de arma, motéis, sauna, termas, lei, isso aqui é lei, tá? Não tem muito o que explicar. E aqui, finalmente, para a gente encerrar aqui, ó, nós estamos numa maratona, é o PRONAF. Observem que lá no nosso edital nós temos crédito rural e temos PRONAF. PRONAF é uma modalidade de crédito rural.
Só que é um programa especial porque ele é de fortalecimento da agricultura familiar. Então, o foco aqui é estimular a geração de emprego e renda e melhorar o uso da mão de obra familiar por meio do financiamento dessas atividades e serviços agropecuários. Aqui é interessante olhar, concessão de crédito pode ser de forma individual, grupal ou coletiva, dependendo do programa. Tem aqui, dê uma olhada nos grupos, porque nós temos os grupos dos assentados, os reassentados. Então, isso é importante dar uma olhada, lembrar aqui que pode ser o pessoal da área das comunidades quilombolas, indígenas, pescadores artesanais, isso é importante lembrar. É importante também lembrar que para entrar com pedido, tem a exigência da declaração de aptidão ao PRONAF, senão não pode nem entrar com esse pedido. E para que destina o recurso do PRONAF? Pode usar para custeio, investimento e integralização das cotas partes pelos beneficiários nas cooperativas de crédito, porque isso é uma coisa diferente. Então, lá no crédito rural normal, é custeio, investimento e comercialização. Aqui não, custeio, investimento e integralização das cotas partes. Ok? Estou deixando aqui no PowerPoint algumas questões, só para você aproveitar as questões e dar uma olhada. O Delvarte cortou meu tempo, eu queria ficar aqui muito tempo. Quem sabe da próxima vez que a gente for aí passear, a gente consegue convencê-lo a nos dar mais tempo nesse revisaço que é tão importante. Te desejo muita boa sorte, fique tranquilo. Parabéns pela escolha do Banco do Nordeste, é um dos bancos oficiais mais importantes de aspecto regional, com uma responsabilidade muito grande ao desenvolvimento da população de renda mais baixa e numa região com tantas carências. Então, meus parabéns e muito boa sorte para você.